Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Beto, Head de Marketing na CultSec, e hoje a gente vai gravar o nosso primeiro episódio do podcast CyberSab. Estou aqui com o Cel, nosso Head de Produtos e Segurança na CultSec, e seja bem-vindo, Cel. Muito obrigada, Betinho. É isso aí, pessoal. Estamos na nossa primeira edição e nós teremos várias outras edições, então fiquem ligados, deixem o like, compartilhem e comentem. E vamos embora, né, para o nosso primeiro podcast aqui. É isso aí, pessoal. Vamos ter muito conteúdo importante aqui em conscientização de segurança, sempre voltado ao mercado de segurança e tecnologia. Beleza? Então, Cel, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória, quem é você, as empresas que você passou, um pouco sobre a sua jornada profissional até agora. Vamos embora. Bom, pessoal, prazer. Eu sou o Cel, sou um homem trans, sou um dos sócios fundadores aqui da CultSec, né, liderando a parte aqui de segurança da informação e produtos, mas a minha carreira ela inicia ali pelo menos acho que 12 anos, já perdi as contas, 11, 12 anos atrás, com a parte de infraestrutura. Então, quando eu tinha 17 anos, eu entrei numa empresa de telecomunicações e infra, iniciei ali... muito louco isso, acho que ninguém sabe, mas eu sou graduada em comércio exterior, é bem aleatório, e eu iniciei ali para atuar com a parte de despacho aduaneiro, emissão de nota fiscal, a parte administrativa dessa empresa de tecnologia, né? Tudo que você faz hoje, né? É exatamente igual, né? A mesma coisa ali, quase que não tem diferença. E ali eu comecei importando produtos, né, que eram telefones IP da China, e mexi com despacho aduaneiro, emissão de nota fiscal, mas assim, não gostava de jeito nenhum disso. Não gostava nem da faculdade, enfim. Tava meio que por obrigação ali, só porque eu passei e era pública mesmo. Falei, vou terminar isso. Mas não era o que eu gostava, mas eu também não sabia. Eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente não sabe direito o que a gente quer e nem para onde a gente vai. Por isso que eu sou super a favor dos jovens que estão assim saindo da escola darem um tempo para pensar. Porque quando você engata já a faculdade pós... ensino médio, você acaba entrando em áreas que você não gostaria de entrar, né? Com certeza. Mas eu tive muita sorte de cair ali, mesmo que não na área que eu atuo hoje, dentro de uma empresa de tecnologia. Então, eu tive essa sorte que com 17 anos já estar numa empresa de tecnologia e foi quando eu tive a oportunidade de começar a participar dos cursos de tecnologia, né? Então, tudo que era certificação de telecomunicações, eu atuava ali assistindo, né, como telespectador, e comecei a me interessar mais e mais e fazer mais certificações ali dentro da área. Na época, eu trabalhava com a Avaya, Cisco, Mitel, até Nortel, que nem existia mais, eu trabalhei também. Comecei a conhecer segurança de um lado muito louco, né? Antigamente, bem antigamente, não, 12 anos atrás, mas na minha cabeça, bem antigamente, porque é tão distante da realidade que a gente vê hoje de segurança, é muito distante, a ponto de que segurança, a gente falava assim para os clientes, você quer comprar um firewall? Sim. Para quê? Para fazer ligação entre uma matriz e uma filial sem ter que pagar o custo da operadora, né? Que era caríssimo na época. E não tinha isso de colaboração, Meets, Teams, não existia nada disso. Então, era telefone mesmo e e-mail. Eram as ferramentas de colaboração que nós tínhamos. E ali, quando a gente falava para os clientes, bom, você sabe que o firewall dá para você ter aplicações de segurança, tipo anti-spam, que dá para colocar ali como uma licença. Não precisa de nada de segurança. Eu quero só fazer o link. Só fazer o link mesmo, né? Fechar a VPN entre minha matriz e filial para ligar. Então, ninguém estava se importando. No máximo, assim, a empresa que mais se preocupava com segurança tinha um antivírus e um firewall. Ponto. Isso era a segurança. Sim. A gente falava que a segurança era de perímetro, né? Que era ali no escritório. As tuas informações estavam ali, pouco se falava também de nuvem. Todo mundo falava, tem que migrar para a nuvem, mas era uma coisa meio desconhecida essa nuvem, né? É muito distante, né? Muito realidade. distante. Você está falando que as pessoas usavam um firewall para fazer link, que dirá nuvem. Nuvem, a gente até falava assim, o Gartner, essas previsões falavam que o futuro era a nuvem, mas essa nuvem de hoje é quase que a IA de 3 anos atrás. Era uma coisa muito no futuro, né? Muito futurista. E aí, nessa empresa, eu fiquei 4 anos. E fui migrando ali da parte de administrativo para inside sales, vendas, de vendas para pré-vendas, e fiquei ali entre pré-vendas e vendas até sair e ir para uma empresa de segurança da informação.
Aí, de fato, eu fui para uma empresa da área de segurança, iniciei uma pós na área, porque daí eu já tinha certificações, já sabia que eu queria trabalhar com tecnologia, mas eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia. Afinal, eu já estava trabalhando 4 anos com tecnologia. Mas ali eu soube a minha paixão, que é a segurança da informação. Então, eu fui para essa empresa, que era uma empresa de segurança, uma empresa que provia serviços para outras, né, que a gente chama de integrador de segurança. E ali eu conheci segurança. E um monte de sopa de letrinhas e um monte de tecnologia e produtos, enfim, milhares deles, que aí eu entendi que segurança era muito mais do que um firewall, né? E ainda muito incipiente, muito no começo. Até que em 2018 houve um dos maiores incidentes da nossa carreira aí de segurança, para quem já está no mercado, assim como eu, há mais de 12 anos, passou pelo WannaCry em 2018, que foi um vírus do tipo ransomware, que sequestra dados e criptografa dados. E ali, quando eu comecei, eu ainda também trabalhava ali para vendas e vendas, mas muito mais em vendas, em account. E aí eu liguei para os meus clientes e ninguém queria saber de firewall e nada disso. A maioria já tinha, né? Já tinha amadurecido muito as conversas do que eu ouvia no começo da minha carreira. Só que aí veio na minha mente, depois de assistir e ler um livro, né? Eu li alguns livros. Um que era do Bruce Halas, que era sobre conscientização. E tive um insight ali, tive a ideia de falar disso, essa palavra. Conscientização. Conscientização. E aí, lá em 2018, eu liguei para um CISO de uma grande companhia bancária e falei, olha, eu queria falar contigo sobre conscientização. Aí ele, vamos marcar uma chamada? Aí eu, nossa, eu tô há dias tentando falar com esse cara, já mandei e-mail, já mandei mensagem, já tentei de tudo, mas com essa palavra parece que isso atraiu ele. Só que na época eu tinha palestras, eu ministrava muitas palestras já em grandes eventos de segurança. Então essa era a minha ideia de conscientização, dar uma palestra na empresa dele. Foi quando eu comecei a pesquisar mais, eu tive uma abertura muito incrível do C-level da companhia na época e sentei na mesa dele, literalmente numa sala de reunião e perguntei, eu posso desenvolver um produto, uma área que trate sobre conscientização de segurança? Porque eu estou vendo que os nossos clientes estão ouvindo a gente. Quando a gente fala essa palavra, parece que é uma palavra mágica. E quando eu ligo para oferecer um SOC, um CIEM, um firewall ou qualquer outra coisa do tipo dessa sigla CASB, sopa de letrinhas aí, eles não querem me ouvir. Mas a palavra conscientização estava brilhando os olhos deles. E aí esse C-level falou, Cel, à vontade, pode criar. E aí eu comecei a estudar muito, eu me dediquei, ele me deu ali 2 meses para montar uma unidade de negócio. E aí eu me dediquei, estudei e vi que conscientização eram muito mais camadas. Conheci a SANS, conheci o NIST 850, conheci várias outras camadas de segurança ISO e me aprofundei desse lado de GRC. E montei essa unidade de negócio. Estruturei algumas ofertas lá dentro, né, para a gente começar a trabalhar nos clientes. Que legal. E estava dando certo. A gente estava conseguindo trabalhar em algumas empresas de saúde e tudo mais. Aí, migrando. Essa parte é mais longa da minha carreira, que é como eu cheguei na palavra conscientização. Agora é mais rápido. Daí eu fui para o Ebanks. De lá eu aprendi na prática, que era uma ISO 27001 ali, porque até então eu sabia na teoria. Lidei com ISO 27001, PCI e todas essas certificações que a gente tem dentro do mercado. Atuei como cliente pela primeira vez. Legal. Então, do lado do cliente. De lá, migrei para o Nubank, o qual fiquei 2 anos e meio, aproximadamente. E do Nubank fui para a dLocal. Ainda estou numa cadeira ali de conscientização. E desde então a gente tem a CUTSEC, desde a época do Nubank, né, atuando aí em grandes empresas do mercado. Que legal. E hoje, qual é o seu dia a dia? O que depois que você desenvolveu toda essa frente, que você entendeu, até acho que foi um amadurecimento que você foi tendo junto com o mercado, né? O que você tem feito no seu dia a dia, na liderança ali, numa parte de produtos voltada à conscientização, inovação também? O que você tem feito hoje? É muito louco isso, né? Porque a parte de segurança, eu sempre falo, se você quer trabalhar com segurança,
esteja preparado para estudar todos os dias. Porque o cybercrime ele avança numa velocidade muito maior do que a defesa. Então, a gente sempre tem que estar atualizado de novos golpes, de novas fraudes, isso é muito importante. Então, meu dia a dia sempre começa lendo aí noticiários, enfim, para entender o que está acontecendo. Em relação à segurança, eu acho que quando você está em alguma outra área, como, por exemplo, a área de ethical hacking ou área de defesa, você tem um pouquinho um norte ali, né? A área de conscientização se trata de pessoas. E quando se trata de pessoas, a gente tem muitas camadas que não são técnicas. Então, eu tenho que estudar no meu dia a dia algumas coisas que não são voltadas à parte técnica, como, por exemplo, oratória, marketing, produto. E aí, dentro de uma área de desenvolvimento de produto em si, envolve muita coisa. Tanto conhecer tecnologias, e eu tenho dito que pelo menos 1, 2 vezes por semana eu paro para conhecer novas tecnologias que podem nos ajudar a desenvolver produtos. Tenho estudado bastante sobre inteligência artificial e como ela pode beneficiar a parte de conscientização. E sempre pensando em proteção e mitigação de incidente. Então, todos os dias, a prevenção é uma palavra que vem na minha cabeça. Legal. Eu acho muito louco, né? Porque a gente trabalha junto. E eu vejo no seu dia a dia o quanto você vê segurança em tudo. O quanto você vê novas tecnologias ali que você pensa, pô, se a gente aplicar isso para arrumar desse jeito e virar um produto para a gente oferecer para os clientes, eu acho isso muito legal. E eu estava pensando, né, você falou da época que você começou ali, que tinha... As pessoas consideravam segurança um antivírus e um firewall. E também você falou sobre a nuvem, como era na época, em relação ao que é hoje. A gente vê que muito em relação à tecnologia evoluiu. Perfeito. Só que muita empresa ainda cuida da segurança com do mesmo jeito. Exatamente, com ali um antivírus e um firewall. Eu imagino que você tenha muito desafio no dia a dia ali para conseguir trazer essa consciência para as empresas. Muitas pessoas só percebem a importância da segurança na hora que acontece algum incidente, né? E o seu trabalho diário é que não chegue nisso. Conta pra gente um pouco quais são os principais desafios que você enxerga ali na conscientização com as empresas, ali com, às vezes, a diretoria das empresas. Como que é esse dia a dia? Perfeito. O que eu vejo hoje, justamente pela conscientização ser algo muito novo, apesar da gente ter algumas empresas de conscientização que já estão no mercado aí há bastante tempo, conscientização para muita gente é sinônimo só de plataforma. Então, eu tenho ali uma plataforma com curso, e isso quando a empresa já está madura o suficiente para ter isso, né? Então, não é qualquer empresa que tenha ali uma plataforma de simulação de phishing, de treinamento, mas muito se falava de conscientização, e até hoje eu vejo muita gente achar que conscientização é ter uma plataforma com uma métrica ali e uma simulação de phishing. Ponto final, tenho conscientização. E eu vejo que a gente acabou mudando a mentalidade para qual? Antes a gente achava que conscientização era sentar todo mundo numa salinha, assistir uma palestrinha e assinar uma lista de presença. Ponto. Isso era conscientização. E a gente só mudou o discurso e colocou isso online para uma plataforma. E eu acho que o principal desafio é a gente explicar que conscientização ela é 360. Entendi. É explicar que conscientização ela não é 0 e 1, e é explicar a necessidade de conscientização constante, contínua, de forma que não existe uma fórmula mágica. É muito fácil você metrificar uma regra de firewall. É muito fácil você tirar um relatório do antivírus. É muito fácil você identificar ali, através de um pentest, as suas vulnerabilidades, através de uma análise de vulnerabilidade. É muito fácil você ter um patch man... Fácil, entre aspas, né? Todo mundo que está aqui assistindo deve estar... Fácil para quem, Céu? Tô aqui 14 horas trabalhando nisso. Fácil que eu digo entender isso. Não fácil ser um analista que cuida disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu já cuidei dessa parte e sei o quão trabalhosa é. Não é isso, não estou mexendo com vocês, analistas. Estou dizendo em relação a entender o valor.
Entender o valor de investir, porque é tangível. Exatamente. Então, você vai lá, investe num antivírus e ele vai te dar ali um relatório todo mês de quanto você foi protegido, do Exato. quanto teria tido de problema, né? Quantos vírus ele barrou, quantas atualizações foram feitas. É fácil, é tangível. É 0 e 1. Exatamente. E conscientização? A gente está tratando de pessoas. Então, se a gente está tratando de pessoas, nós estamos tratando de diversas pessoas. Pessoas com vários níveis de educação, com vários tipos de acesso nas empresas. Neurodivergências, né? Exatamente. Conhecimentos, idades. São várias variáveis que a gente trabalha. E que são os principais responsáveis hoje pelos vazamentos de dados que tem, pelas invasões, né? E justamente a gente tem ali um número que a gente sempre varia de 1 a 2 anos. A gente fala 87, tem ano que a gente fala 93, mas é sempre acima de 85%. Dos vazamentos de dados são ocasionados por erro humano. E a gente falava muito, inclusive eu falava muito, que as pessoas são o elo mais fraco da segurança. Uhum. E a gente mudou esse discurso. A gente fala que, e inclusive é uma frase que eu peguei do Peter Carpenter, que é autor de um livro também de conscientização muito bom, que ele fala que as pessoas elas não são o elo mais fraco, e sim o primeiro vetor de ataque. Uhum. É onde o cybercriminoso vai mirar. Porque ele sabe que com a evolução tecnológica, as empresas estão cada vez mais se protegendo em camadas e camadas de tecnologia. Mas as pessoas continuam sem o conhecimento necessário. Exato, porque não tem como instalar... A gente até brinca human firewall, né? Firewall humano. Não Exatamente. Tem como eu instalar um firewall humano aqui no meu corpo, né? Mas tem como eu me munir de conhecimentos suficiente para poder identificar um golpe. Exatamente. Para poder identificar um phishing. E por que você acha que assim isso daí são dados públicos, né? A gente tem diversas pesquisas que mostram o quanto o fator humano é falho. Nisso não é nem uma questão só de ser falho, mas a gente está o tempo inteiro recebendo tentativas de golpes, né? Então, eventualmente, as pessoas estão ali correndo o risco realmente de sofrer alguma coisa dessa. Por que você acha que ainda existe uma dificuldade na aceitação de grande parte das empresas, ali até de board, de presidência de algumas empresas, tomadores de decisão, sabendo disso, eles ainda preferem investir só na parte de tecnologia e enxergam a conscientização às vezes como um gasto, mas não como uma prevenção. Uhum. Você tem ideia do porquê que isso pode acontecer? São vários fatores, né? Eu acho que pelo fato de nós não termos uma educação básica que trate a tecnologia da escola, né? Óbvio, com diferentes níveis de acesso, muitas pessoas têm acesso à tecnologia. Uhum. Meu filho, por exemplo, hoje ele estuda numa escola que usa Chromebook, ele não usa caderno. Só que isso é uma questão de privilégio social. Sim, exatamente. Né? Da posição de privilégio social em que ele se encontra hoje, em que ele não estava no passado, mas que ele se encontra hoje. E se na escola a gente mal aprende, as pessoas mal sabem ler e escrever direito quando saem de lá, que sai identificar um golpe ou saber Exatamente. O que é um segundo fator de autenticação. Então, acho que isso vem historicamente da base de educação, então não é algo recente. Em segundo, já que isso não tem na base educacional, isso já não vem na mentalidade das pessoas. Entendi. Então, imagina, eu estou falando de 2018, que a gente teve um incidente do WannaCry. E a gente teve um monte de empresa cometendo os mesmos erros ali, que era não atualizar os patches de segurança. Isso em 2018. As pessoas que hoje são líderes... muitas vezes são as mesmas pessoas que pegaram toda essa história de nuvem. Foram muitas mudanças em pouco tempo. E eu até não julgo, por quê? Eu entendo assim, a cabeça hoje de um CISO, a cabeça hoje são pessoas mais velhas, não são pessoas... eu estou vendo poucos, mas que bom que também a gente está tendo vários tipos de CISOs diferentes, mas a maioria são pessoas que vieram ali de uma história muito longa de carreira de tecnologia, em que até na cabeça dessas pessoas, tecnologia tem tudo isso, mas é que a tecnologia é produto, a tecnologia ela é tangível, porque elas vieram de uma época de infraestrutura,
de cabo, de ver onde que a informação está. Toda a evolução do mercado digital, tecnológico, veio dessa parte física mesmo. Veio dessa né? parte física. E já foi difícil a intangibilidade da nuvem, de não saber onde estão seus dados. Então, a gente está passando por mudanças estruturais e tecnológicas em uma velocidade, na nossa terceira era aí da internet, que a gente mal consegue acompanhar. Né? 1 ano atrás, a gente não sabia o que era ChatGPT. Hoje faz parte da nossa vida e do dia a dia de muitos profissionais. Então, imagina você, numa cadeira de siso, com muitas preocupações, vir essa palavra conscientização, que é nova. Exatamente. Então, por isso que eu acho que eu não culpo, mas esse é o nosso papel. É trazer informação através de podcast, através das nossas mídias, através da conversa, de palestras, de eventos. Criar uma cultura de segurança, né? E essa cultura ela pode ser top-down, vir do board para baixo, e também pode ser down-up, né? Não sei. Também pode ser de baixo para cima, a ponto de você que está assistindo esse podcast, é um analista júnior, por exemplo, é um estagiário, ir lá e bater na porta da tua diretoria e falar, vamos conversar sobre isso. Poxa, é importante a conscientização. Olha o tanto de gente que a gente tem aqui Exato. que trata dados sensíveis da empresa, que tem acesso a dados sensíveis, permissionamento de acesso às vezes, né? E também, você estava falando, antigamente, e eu acho que nem é tão antigamente assim, muito do que se falava em relação à conscientização, que nem era a palavra conscientização, mas o ensino, digamos. Treinamento. Treinamento, exatamente. A pessoa ia assistir um vídeo ou assistir uma palestra, assinava e tá resolvido. Exato. E isso tudo, eu acho que, por exemplo, muitos desses CISOs passaram por isso e entendem ainda que conscientização é isso, né? É você Auditores chegar, também. Assistir uma palestra que tem ela ali o mesmo tom, do início ao fim, cheio de termo técnico, que metade das pessoas não entende 20% do que está acontecendo, e ver que isso não é algo eficaz. Então, assim, como que você vê que pode ser feito uma conscientização de forma que gere interesse ali nos colaboradores? Que a empresa olhe e fale, isso aqui está surtindo efeito. As pessoas tiveram realmente uma interação, gostaram disso, se interessaram pelo assunto, porque de fato não é um assunto legal. Não é um assunto que a pessoa chega um dia em casa, vai pensar sobre ver isso, não vai querer buscar algo para se distrair sobre isso. Então é um conteúdo mais técnico mesmo. Só que não necessariamente precisa ser ensinado no Techniquez. Como que você vê as melhores formas disso serem apresentadas para os colaboradores? Perfeito. E eu até brinco, né? A gente tem até uma palestra, um podcast com esse tema que é eu não acordo pensando em segurança da informação, mas durmo pensando se os meus dados foram vazados, né? A gente brinca que a gente não acorda. Ai, que vontade de assistir aquele treinamento de senhas incrível. Nossa, muito legal. Ao invés de assistir minha série aqui do Game of Thrones, eu vou assistir um vídeo de senhas. Vamos maratonar uma série Netflix? Não, hoje eu tô ocupado assistindo um treinamento na Udemy. É isso. Não, isso aqui Faz uma pipoquinha. Exato, aqui, ó. Nem Udemy. Eu vou abrir o YouTube aqui e assistir um vídeo de senhas mesmo. Como criar uma senha segura? Adicione caracteres especiais. Nossa, da hora, velho. Muito melhor do que o segundo episódio ali. Não, realmente não é legal, não é interessante. A gente tem que assumir isso. E a partir do momento, acho que o primeiro passo é assumir isso. Cara, não é assunto legal. Então, se você é de segurança, parta da premissa que já não é assunto legal, então não faça as pessoas te odiarem, né? Não torne isso pior ainda, né? Tipo, tem que ser palatável. E para ser palatável, a gente tem que tirar um pouquinho, é até complexo falar isso, tirar um pouquinho a camisa da cultura extremamente corporativa. A gente tem que respeitar a cultura corporativa, óbvio, né? Se a gente está num banco, num hospital, existe uma cultura corporativa ali a ser seguida, uma maneira de ser passada a informação. Só que quando a gente está falando de um assunto tão difícil de ser digerido e entendido como é a segurança da informação, a gente precisa pensar
como eu gostaria de assistir algo sobre esse assunto, como os meus familiares gostariam de assistir algo sobre esse assunto, como a minha avó assistiria algo sobre esse assunto, como o meu filho assistiria. Será que eles entenderiam o que eu tô falando? E pensar em várias pessoas, porque dentro da tua empresa você tem várias pessoas. Você tem um jovem de 17 anos, menor aprendiz, você tem o que acabou de sair da faculdade, você tem aquela pessoa que está 30 anos, né, se não for uma startup, tem aquela pessoa de 30 anos ali que passou por todos os momentos da empresa, você tem alguém técnico, e técnico não significa consciente em segurança. Isso é importante ressaltar. Fiz um último simulação. A gente está mudando essa palavra, depois eu explico por quê. Fiz a última simulação ali numa empresa e deu 47,7% dos desenvolvedores clicando na simulação de phishing. Então, não necessariamente porque a pessoa mexe com isso, ela está conscientizada. Ela talvez pode saber ali, dentro de um script, de um site, dentro de uma estrutura de desenvolvimento, como manter o ambiente protegido, mas não necessariamente está livre de um phishing, por exemplo. Exato, ela ainda é humana e ainda é suscetível a golpe, engenharia social, truques mentais. Ela ainda vai querer um cupom de desconto que ela recebe por e-mail, né? Exato. Exatamente. Então, para ser eficiente, precisa ser interessante. E ser interessante tem várias camadas. O que é interessante para você, Beto? Tem muita coisa. Acho que acho que o ponto é que é muito individual, né? Exato. Acho que é muito individual e então, o que é interessante para ti pode não ser para mim. Exatamente. Então, eu não tenho uma maneira de tratar a conscientização. E por isso que eu digo, a plataforma não vai resolver. É um meio, é um caminho. A plataforma pode ser uma das ações, uma das ações. Uma das formas de conscientizar. Faz parte de. Mas eu tenho, por exemplo, pessoas que vão se dar muito melhor com o treinamento presencial. Eu tenho aquelas pessoas que é uma combinação, é o treinamento presencial com uma palestra, com uma ativação. Uma ativação com a ferramenta, com um jogo. Então, se é tão individual e a percepção do que é interessante e do que me atrai a ponto de eu parar e querer entender isso é individual, eu preciso de várias maneiras ao longo do ano e que mudem de ano após ano, porque as pessoas mudam, as ideias mudam. Exatamente. Não dá pra gente manter lá o treinamento com assinatura de presenças tão e somente. A gente tem gamificação, etc. E olha que louco, tem algumas camadas que isso não funciona também. Eu já fui conscientizar pessoas que trabalhavam em fábrica, por exemplo. Se eu abrisse um Kahoot para aquela turma que eu conscientizei, aquilo não fazia sentido. Ali funcionou o método mais antigo mesmo. Sentar todo mundo, conversar com todo mundo e assinar uma lista de presença. Exatamente. E dar um café da manhã. Mas às vezes o tom da palestra, o tom do treinamento faz muita diferença, né? Porque você pega ali, tem muita palestra que é extremamente técnica, que você não vê exemplos do seu dia a dia, você não se vê na palestra. Né? Você não vê como que aquilo interfere na sua vida. Tá ali falando, é assim, é assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até termos, né? Exatamente. Phishing. A gente fala para se guiar, mas tem que explicar, mostrar o que é isso. Não é todo mundo que é obrigado a saber, né? Não, e eu até brinco assim, gente, eu vou até usar uns termos, mas não é para vocês, é para eu lembrar o que eu tenho que falar para vocês. Exatamente. Vocês não precisam decorar isso aqui não, é só para acessar aqui alguma coisa na minha memória para saber o que falar. Mas golpe, cara, é golpe. Pronto, traduz. Exatamente. Eu até brinco, né, que a gente tá no corporativo há muito tempo, a gente começa a ficar chatão, né? Tipo, não é chamada, é meeting, não é com book, é boa. Não é orçamento, é budget. Né? É fogo, a gente começa a... Eu que sou do marketing, isso daí e aí, pior ainda, o vocabulário é tudo meio a meio. Exato. Não é compartilhar, dar um share. Exatamente. Tipo... Então, da mesma maneira, assim, a gente tem... É muito louco que eu estou estudando bastante comunicação, né? E a comunicação ela tem vários vieses. E a gente tem como se fossem intercomunicações. Então, a comunicação que a gente está tendo aqui é uma. A comunicação que eu vou ter em um outro grupo é outra. E você, conscientizador, ou pessoa que está conscientizando, precisa entender
qual tipo de comunicação funciona naquele momento e para aquele tipo de público. É muito legal até o que você está falando, fazendo uma analogia ao marketing mesmo. Você vai lançar um produto, você comunica isso de várias formas diferentes. Uma para cada público. Uma para o meio digital, uma para o meio offline. Você faz uma comunicação 360. Né? Porque um viés só, ele vai funcionar para um público só. Exato. Assim como funciona isso para o mercado, funciona interno também. Porque no final do dia, a gente está falando sempre com pessoas. Exato, né? Pode ser um tomador de decisão, mas é uma pessoa. Representa uma empresa, mas é uma pessoa. Exatamente. Né? E você acha que hoje isso pode ser um dos maiores... para aceitação da conscientização, você acha que isso pode ser um dos maiores problemas que as empresas enfrentam? De não ter uma efetividade por tentar comunicar de uma forma muito específica, direcional, única, assim, direcional, exatamente. Eu acho que você matou a chave aqui. Se nós tivéssemos uma interseccionalidade dentro da própria conscientização, seria muito mais fácil a gente conscientizar. Porque justamente por conscientização não ser 0 e 1, porém ter surgido e estar sendo mantido por pessoas que têm uma mentalidade forma, assim, né? Exatamente. A gente vai ter, por exemplo, uma pessoa de TI ou uma pessoa de segurança que cuida de várias coisas e também de conscientização. E eu falo que isso não funciona. Você precisa de uma dedicação, seja de uma empresa, fazer propaganda, ou seja de um time ali ou uma pessoa dedicada, para pelo menos iniciar. Entendi. Só que essa pessoa, partindo do viés técnico, ela vai trazer uma percepção. E essa interseccionalidade que eu digo, ela vem justamente da gente ter pessoas dentro da conscientização com outros tipos de profissões. Às vezes até ali como se fosse um comitê dentro de uma empresa, né? Exato. Alguém do RH, alguém de comunicação, Perfeito. Alguém de TI, alguém de segurança. Eu preciso de outras visões, porque se eu tenho, ou através de um comitê, excelente pontuação, a gente pode trazer isso através de um comitê, ou até mesmo pessoas contratadas, caso a empresa tenha dinheiro, budget para isso. Ter uma pessoa de marketing é legal, ter uma pessoa de comunicação, um jornalista, uma pessoa técnica precisa também, porque é um assunto que precisa ser traduzido do técnico para o não técnico. Ter uma pessoa ali pedagoga, como a gente tem na CUTSEC também, uma pessoa de eventos para saber fazer... Enfim, a gente pode ser muito criativo aqui dentro da conscientização. O importante é que tenha efetividade na comunicação no final, né? Que a mensagem seja passada. Exatamente. Né? Então, eu acredito que essa visão de outras áreas é bem importante para a conscientização. E dentro desse cenário, você tem alguma experiência, algum case assim que seja legal, alguma vivência que você teve de algum plano de conscientização, alguma ação que teve uma efetividade legal, que você viu esse envolvimento de algumas outras áreas, ou às vezes até tem empresa que tem área de conscientização mesmo. Você tem alguma história legal para contar pra gente? Eu tenho muitas, mas eu vivi em uma das empresas que eu trabalhei, basicamente todas essas etapas, desde ser uma pessoa sozinha, olhando para a conscientização, até lutar para conseguir um time de conscientização, até conseguir contratar 3 pessoas para olharem para a conscientização, até conseguir conquistar o marketing para fazer uma ação pública, que até hoje é pública, que é o SOS Nu, lá do Nubank. Isso foi para as mídias sociais, isso passou das barreiras corporativas e foi para as barreiras dos CPFs, dos clientes. Então, a conscientização saiu ali do corporativo, foi para fora. Então, acho que ali é um exemplo de case de sucesso que eu tenho, porque deu certo internamente, a gente teve embaixadores lá dentro, é uma área construída, como isso foi para outras áreas e isso foi para fora, e eu tive um apoio absurdo. Se eu digo, eu tive muito mais apoio do próprio marketing do que da própria TI. Tá vendo? Que legal. Cara, o marketing, assim, comprou vem ideia. junto. Que vem legal. junto, vem junto, e eu quero levar isso para mais longe ainda. Né? E foi muito sucesso, assim, deu muito certo. No Ebanks também foi muito legal. A gente conseguiu fazer uma conscientização. Tinha até um meme que era minha fotinho de crachá, assim. Tá de crachá, pessoal? E era eu, vendo se a galera tava fiscal de crachá. Fiscal do crachá. E a gente levou isso para eventos, tinha shows, e aí a gente fez Foi daí que veio a ideia do show do Milhão da Segurança. Foi que lá. Legal, que legal. Então a gente fez um show do Milhão da Segurança no dia de um happy hour.
Legal. Nossa, muito Então legal. rolou happy hour, aí rolou um show do Milhão da Segurança. Você não precisa estar fechado num lugar para você ter acesso à conscientização ali. Tem certeza Não, tava todo que mundo bebendo, de a fim de boa. ver, gostou, E deu risada, interagiu, deu curtiu. certo, deu muito certo. Legal. E foi repassada, enfim. Então são vários cases, mas em todos eles tem uma coisa em comum: apoio. Outras áreas compraram a ideia, diretores compraram Legal, a ideia, é muito importante isso, né? Outros analistas compraram a ideia. Assim, foi uma ideia comprada coletivamente. Porque às vezes uma pessoa tem a boa intenção, vê a necessidade, só que chega num tomador de decisão ali, dá numa pra fazer pessoa que sozinho. vai decidir e não vai para frente, né? E às vezes não é só questão do financeiro. É uma questão realmente de apoio, porque às vezes eu vejo muita empresa falar assim para mim: eu não consigo aplicar isso porque é uma regra do RH. Aí às vezes você tem 2 chamadas com o RH dessa empresa e eles já mudam de ideia. Foi o jeito de conversar e apresentar aquilo. Então, eu até brinco, né? Assim, traz para a chamada mesmo, traz uma pessoa de RH, traz uma pessoa de comunicação. A gente ajuda vocês, né? Eu sei quanto é difícil estar do lado do cliente e ter que convencer outras áreas da importância disso. Mas chama a gente, que a gente já fez isso antes, para conversar com essas pessoas e mostrar outros vieses. Às vezes, até na área de marketing, eu brinco. A segurança pode até te ajudar a vender, por 2 motivos. Primeiro, se você não tem vazamento, você é uma empresa com uma boa reputação. Nossa. E segundo, por que não usar a segurança como um marketing positivo, tanto dizendo o quanto é seguro investir na tua marca porque você investe em segurança, quanto usar ações de conscientização para reverter isso também nas mídias e publicar. A gente teve um caso de um cliente. Social, né? O cliente daquela empresa se sente mais seguro em fechar negócio, em estar ali próximo, vendo essa importância que a empresa tem com os dados dele. Exatamente. Eu até falo assim, se você soubesse hoje que o banco que você tem o dinheiro investido foi hackeado, você deixaria teu dinheiro lá? Então, a confiança na marca é tudo, né? E a outra questão é que também dá para usar ações de conscientização para marketing. A gente teve um caso de um cliente que foi muito legal, que ele compartilhou nas mídias uma das ações que nós fizemos, sem falar de produto, sem falar de nada disso, falando da experiência de conscientização mesmo. E foi publicado na mídia que houve uma ação de conscientização. E foi o post mais engajado daquele bimestre, daquele mês. Legal. E olha que legal, isso foi para as mídias, isso foi para a marca, e a marca foi associada a uma questão de segurança e houve um engajamento muito positivo. E conscientizou os colaboradores. E conscientizou. Exatamente. Um combo perfeito. Não, sensacional. E sabendo o cliente, realmente é um combo perfeito. Sensacional. Não, legal. É um case muito legal muito mesmo. Bom, um case muito legal. E aí agora, pensando ali no outro lado, tem alguma história, talvez, não sei se tem muito como ser engraçado num ponto desse, mas alguma história interessante que mostra a importância da conscientização, alguma coisa que você vivenciou ali que você fala, pô, talvez se essa pessoa tivesse conscientizada, não teria acontecido isso. Cara, eu tenho uma história engraçada mesmo, vamos lá. Eu acordava muito cedo, eu tava vivendo, tipo, um sonho estético, assim, de vida, porque eu morava na Rua do Trabalho. Eu ia de bike yellow para trabalhar, tipo Faria Limers. Eu ia de bike yellow para trabalhar, morava na mesma rua do trabalho. Tipo coisas que eu vou viver uma vez só na minha vida, desde que eu morava em Curitiba, né? Não morava em São Paulo. Curitiba permite você ter esses sonhos, esses hábitos, instagramáveis. Hoje não, hoje é 4 horas no trânsito. Mas, e foi realmente desse jeito que aconteceu. Eu recebi uma ligação às 5h40 da manhã, dizendo que houve um incidente que eu precisava ir para a empresa. Eu literalmente desci, peguei a bike da Yellow, nessa ordem, saí patinando, caí, porque... eu achava que eu sabia pilotar super bem, cara, eu uso óculos. Caí com a bike da Yellow, terminei ainda o percurso... na pressa, né? Na pressa, terminei o percurso andando com a bike, assim... Da bike não, era patinete. Com o patinetinho do lado ali, cheguei na empresa correndo, estilo... Eu tava me sentindo aquele dia, sinceramente... tipo filme de ação, que você tem uma missão pra ser 007... Sim. E eu chegando assim na empresa, correndo, esbaforido.
Pronto, cheguei, assim. Todo mundo abre espaço pro céu passar. Tipo, saca a capa super-herói. Tava, tipo, viajando num sonho de Hollywood ali. Para lidar com um dos incidentes mais engraçados da minha vida, né? Aí, engraçados, assim, pra mim, né? Porque pra pessoa e pra empresa não foi muito legal. Mas foi muito engraçado como e o que aconteceu. Bom, um desenvolvedor levou o computador dele pra casa. E aí ele decidiu que Tá ele... vendo? Desenvolvedor. Desenvolvedor. Pessoa técnica. Ele decidiu que queria assistir o Coringa, que tinha saído no cinema na época. Nossa. E aí ele baixou via torrent. Eu até brinco, assim. Cara, em que época que você tá? Você não tem, tipo... Amazon Prime, Netflix. Exatamente. Tipo, dá pra comprar o que tá no cinema na Amazon Prime. Uma dica aí, galerinha, dá. Um cara não... E é desenvolvedor, cara, não vai falar que você ganha mal, tá? Quis baixar via torrent. Eu até brinco. Na época que eu ouvia música, a gente tinha que baixar via Emule, né? Limeware. E aí vinha com 4 cavalos de Troia e uma música do Simple Plan sempre vinha Perfect. Não sei, eu baixava outra música, vinha a música do Simple Plan 4 cavalos de Troia no mesmo pacote. A gente não tá mais nessa época, né? E fora que é crime, né? Pirataria é crime, ainda mais no computador da empresa. Mas enfim, ele baixou via torrent o filme do Coringa. Espero que tenha sido bom, porque o incidente que você causou foi absurdo. E aí... E você caiu de bicicleta. E eu caí ainda. Não, pior, de patinete elétrico, isso. que é rápido. E ainda me fez cair, beleza. E aí... era um vírus automatizado, não era tipo direcionado ou alguma coisa assim específica para atingir a empresa. Era um vírus empacotado ali que é enviado para milhares de pessoas através de vários pacotes dentro de downloads. Enfim, no caso, estava dentro desse pacote ali que ele baixou do filme do Coringa. E aí era um automatizado para enviar e-mail. Então, enviava e-mail através do seu e-mail. Tipo spam? Sei. Agora eu vou ter que falar a parte... Agora chegou o ápice, a parte engraçada. Sabe qual era o título do e-mail que foi para todas as pessoas da empresa? Ruivinha Safada de Curitiba. Nossa, meu Deus. Com uma foto assim... Nossa. Nem queira saber. Deep Web mesmo, assim. Tá vendo? Às vezes um negócio extremamente simples, né? Não Ruivinha baixe Safada. torrent no computador da empresa, com Assim, todo eu o seu abri. acesso ao sistema. Cara, tinha uma pessoa que era super consciente, ele era do Facilities, ele era um dos gestores do Facilities da empresa. Ele pegou o celular, ele era um dos primeiros a chegar, né? Aí ele pegou o celular e saiu correndo atrás de mim na hora que ele viu chegando. Que é isso, Celso? Que é isso? Que empresa... Eu sei que a gente é uma startup, que a gente é pra frente, mas isso aqui, né? Isso aqui é demais, passaram do ponto. Nudes! E através do domínio, Nossa. empresa, né? Não era um qualquer, assim, era @domínio da empresa, porque o vírus usava o próprio e-mail dele. Exatamente, o e-mail que estava logado ali. E teve algum dano maior nesse caso, ou realmente foi só o disparo dos e-mails? Foi isso. Nossa, que bom. E como era um vírus de propagação, qual era a intenção? Alguém clica, infecta esse computador, propaga para mais, clica, entendi. Aí outra pessoa clica assim mais e vai infectando. E aí, enfim, a gente foi ver que esse vírus, ele tinha a intenção, não era de roubo de credencial, mas acho que a intenção final era usar a capacidade da máquina para criptografar Bitcoin. Entendi. Então, se você clicava no link, baixava Enfim, e era para criptografar Bitcoin. Nossa, mas que bom então que era isso. Criptografar não, é minerar Bitcoin. Minerar. Isso. E então era isso. Entendi. Não foi um dano tão grande, e a gente conseguiu deletar de todas as caixas, porque foi bem cedo, a gente deletou de todo mundo. Só essa pessoa do Facilities viu a gente e mais algumas pessoas. Deu a gente pra deletou. agir rápido. Porque quando é empresa, a gente ainda consegue deletar o e-mail quando a gente é preditivo, né? Agora, se não... Mas, enfim, alguém poderia ter clicado nesse... E aumentado, ia ser exponencial. Exato, e podia não ter sido um vírus do tipo automático, poderia ser algo direcionado. Às vezes ele nem ia ver que entrou o vírus. Exato. Se não fosse com esse tipo de disparo, né? Sim. E aí agora a gente caminhando para o nosso final, até
puxando esse gancho, né, do problema que teve, que dica que você dá para quem tá começando na área agora? Legal. Pô, tô começando, quero saber um pouco o que eu preciso saber. O que você falaria para essa pessoa? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para conscientização. Eu acho que independente de onde você for de segurança, a conscientização é importante. Seja você quer ser um bom hacker ético, cara, você precisa entender muito de conscientização e de engenharia social, né? Porque muitas vezes uma invasão vai começar ali pelo um phishing, vai começar por uma engenharia social. Independente da área que você esteja da segurança, a conscientização é importante, mas a principal dica que eu tô para quem ainda está estudando segurança ou tem interesse em trabalhar com segurança é entender onde você gostaria de trabalhar na segurança, porque a segurança ela é muito ampla, assim como o desenvolvimento é muito amplo. E eu até brinco, né? Se você quer ser especialista em tudo, você acaba não sendo especialista em nada. Então, estude um pouco de tudo para você identificar onde você tem mais afinidade e onde você identificar essa afinidade, se especialize. Porque aí você vai ser o melhor naquele segmento que você vai atuar. Então, se você quer trabalhar com a parte de hacker ético, que é o Red Team, né, Red Team, estude isso, foque os seus estudos nisso. Você quer trabalhar mais com ferramentas, que é mais Blue Team ali, estude isso, vá atrás disso. Mas foque um pouco. É importante você ser um pouquinho holístico, né? Você ter essa visão ampla e conhecer um pouco de tudo. Porém, para você ser bom, se especialize numa das partes da segurança, que é bem grande. Legal, legal. E para as empresas, assim, o que você pensa, para já deixar um recado final para o pessoal, para as empresas, quais ações assim imediatas já podem ser tomadas em conscientização? Por onde começar? O que você acha que pode ser um primeiro passo ali para as empresas e para as pessoas que têm interesse em implementar a conscientização dentro das empresas? Verba. É a primeira coisa. Porque separar uma verba. E isso é verdade. Separar uma verba ali no começo do ano, no planejamento, para a conscientização. Legal. E que ela não represente 1% da verba toda de segurança, né? Um pouquinho maior, pelo menos. Porque com isso a gente consegue implementar muita coisa, né? Tendo verba, tendo apoio, a gente consegue implementar bastante coisa. Mas se você não tem nada, eu diria começar por um onboarding de segurança. Legal. Incluir mandatoriamente dentro do processo de ingresso de um novo colaborador, pelo menos um onboarding de segurança. Onboarding de segurança, legal. E ali, assim, para uma pessoa, às vezes, que tá dentro da empresa, que entende a importância disso e quer passar mensagem para quem toma decisão e tudo mais. O que você acha que essa pessoa pode fazer? Por que caminho ela pode seguir para tentar convencer essas pessoas? O que você acha que é importante? Ali, às vezes, uma pessoa que está ou numa área de conscientização, num comitê, ou que quer puxar essa frente de criar uma cultura de segurança, o que você acha que é importante para essas pessoas fazerem? Digo no sentido de convencimento do board. Ou às vezes tem uma primeira ação que pode ser feito, para onde ela pode olhar primeiro. Se você quer trabalhar com conscientização, esteja preparado para ser uma figura pública dentro da sua própria empresa. Então, quanto mais aparecer, quanto mais participar, quanto mais estiver envolvido e quanto mais pessoas te conhecerem, mais fácil você buscar esses apoios, legal. Mais fácil você ter iniciativas. Às vezes você consegue uma verba do marketing para um evento. Legal. Né? Então, seja uma pessoa comunicativa e que, né, esteja ali presente em vários aspectos da tua organização. Em relação a convencimento, hoje eu falo como uma pessoa que está numa posição de liderança. O que eu gosto de ver, não me traga problema, me traga uma solução para isso. Legal. Então, beleza. Se eu como uma posição hoje de head de segurança, eu sei quais são os problemas de segurança. Mas o que você me traz de sugestões? Então, faça um compilado, uma apresentação, quais são as suas sugestões, passos, o que envolve investimento, o que dá para fazer que não envolve investimento, para fazer uma apresentação executiva para os tomadores de decisão te ajudarem de forma mais efetiva. Se você leva só o problema, cara, a gente não tem onboarding. Uhum. Mas se você leva assim, já falei com o RH,
já conseguir ali um horário, 15 minutinhos, 20 minutinhos dentro, para começar, porque o ideal não é tão pouco tempo, para a gente começar um onboarding. E eu acho que a gente podia falar disso. Exato. Já leva a apresentação, já leva uma coisa estruturada. Aí, ao invés do board falar, vamos ver, é mais fácil de tomar decisão, porque as informações estão ali, próximas. Porque, para mim, isso é uma posição de liderança. É você ajudar a tomar decisões sábias em conjunto com o teu time, né? E, para isso, você precisa de recursos, né? Senão, você vai atuar e fazer. Senão, se eu tiver que ir lá, então eu boto a mão na massa e vou lá e faço um onboarding por mim mesmo. Exatamente. Agora, se você está propondo me trazer uma iniciativa nova, já me dá as ferramentas para isso e me mostra como eu posso trazer isso, é muito mais fácil dar um aval e ir lá, subir para o CFO e pedir um dinheiro para essa ação, por exemplo. A pessoa fica até, não tem como dizer não, né? Exato. Já está tudo estruturado. Você me mostrou o valor que tem nisso, a necessidade, a efetividade que isso vai ter. Perfeito. Legal. Cel, obrigado pela participação. Valeu por compartilhar um pouco do seu conhecimento aí com a gente, sua trajetória. Uma história incrível aí, profissional dentro da área. Obrigado mesmo e parabéns por todo o seu feito até hoje. Muito obrigado, Betinho. Obrigado, Kutsek. Um grande abraço, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar, que conscientização é uma responsabilidade compartilhada. Então, siga a gente também, né? É isso aí. Obrigado para todo mundo que ficou até agora, que curtiu o nosso podcast. A gente vai ter muito mais podcasts voltados ao mercado de segurança, conscientização e como entregar de maneira 360 esse conteúdo dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua área e também para sua vida pessoal, tá bom? Obrigado, pessoal. Segue a gente, compartilha com quem você acha que pode ter interesse no conteúdo e até a próxima.